Olá, olá, olá. Muito boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo aqui na gravação dessa aula, quarta-feira, às 20 horas. E é isso aí. Retomamos as nossas aulas às quartas-feiras, às 20, aulas gravadas ao vivo aqui pelo Google Meet. Então, se você deseja participar dessas gravações, até fazer aí perguntas ou até tirar dúvidas, né? Então, você tem esta oportunidade de participar das nossas aulas. Ah, e também a gente convida você que está acompanhando o nosso canal. Então, primeiramente, um bom dia para você que está acompanhando na estreia desta aula, às 8h45 da manhã, no domingo. Um olá para você que está olhando, está aí participando de algum outro horário. A gente convida você a compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscrever. Nosso objetivo esse ano é chegar aí ao número de 500 inscritos no nosso canal. E não esquece de deixar o seu like, sua curtida aqui embaixo, porque tudo isso ajuda a divulgar cada vez mais esse conteúdo da palavra de Deus. Antes da gente dar início à aula, ao conteúdo da aula, quero convidar a um dos nossos alunos para nos dirigir a Deus em oração. Então, abra aí seu microfone e ore conosco para a gente ter esse tempo de aula de aproveitamento. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque sabemos que o Senhor há de nos falar nesta noite, derramando a tua graça, a tua bênção. Também te pedimos que use teu servo, pastor Cristiano, para nos falar, trazendo da tua palavra o teu recado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de participarmos da Escola Bíblica Dominical, que não só é a maior escola do mundo, mas também permite, por faixa etária, estarmos aprendendo os ensinos contidos na tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor faz. E abençoa não só esta live que está sendo agora disponibilizada para todos os teus filhos e que possa se estender cada vez mais para anunciar a tua vontade sobre nossas vidas. Por tudo isso te agradecemos e nos abençoe neste novo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, estamos aqui estudando nesse bloco, agora não é mais um trimestre, são 17 lições, né, mas neste assunto aqui estamos estudando a carta aos Hebreus e observando na temática geral, principal da carta, a superioridade de Cristo. Então, se você perdeu alguma das aulas, nós estamos na 10ª aula, se você perdeu alguma delas, você tem a playlist, é só você procurar no nosso canal ali no YouTube, a playlist escrito Escola Bíblica, Carta aos Hebreus, e ali você vai ter as outras 9 lições, caso tenha perdido alguma delas. Mas estamos aqui já avançando para os capítulos de número 8 e 9, texto dos quais a gente vai meditar neste tempo, nessa aula. E se você também quer participar de alguma outra forma, está acompanhando pelo YouTube, você pode colocar nos comentários as suas dúvidas, contribuições, o que você aprendeu. Isso também enriquece a aula, e se ficar alguma dúvida, a gente esclarece na aula seguinte, né, na aula do domingo seguinte, tá bom? Então, não deixe de participar dessa forma também. Vamos trabalhar o capítulo 8 e 9, mas o texto-chave separado para dar base a essa aula está no capítulo 10, e está em Hebreus 10, 16. Está escrito assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Então, nós vamos tratar nesta noite sobre uma nova aliança, ou melhor, uma aliança superior. Ao final desta lição, nós temos aí o objetivo de que você conheça um pouco da antiga aliança que a Bíblia menciona, e também, logo depois, veja a sua ineficiência, a sua insuficiência, para ser mais exato, sua insuficiência na salvação do ser humano. E também ver com mais clareza a suficiência da nova aliança em Cristo Jesus. Então, esse é o objetivo, esse é o nosso desejo ao final da aula. Você perceba que esta nova aliança em Cristo, ela de fato é
superior. Deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Era para eu ter separado. Acho que isso aqui vai servir. Deixa eu ver. Vai servir, vai servir. Chamar aí, ó. Prestem atenção, os alunos estão conosco, porque vai ser uma resposta, vai ser quero a participação de vocês agora. Se eu mostro algo assim, aqui no meu dedo, tem um treco verde aqui, né? Tá vendo? Ele é feito de árvore de Natal. Aquele material da árvore de Natal. Se eu mostrar, se eu sair andando com isso aqui na rua, com a mão desse jeito aqui, né? E você me encontrar na rua, você me conhece, você fala, Cristiano, o que é isso aqui? Ou então, ao invés de me perguntar, você vai deduzir o que seria isso? Abre o teu microfone aí. O pessoal tá fazendo não, mas o pessoal da internet não vê vocês fazendo não com a cabeça, tá? Mills, o que é isso aqui para a senhora? Não faço ideia, pastor. Eu acredito que talvez seja uma aliança que você fez com alguém, ou de alguma Anel, forma. uma aliança. A senhora olharia para esse tipo de coisa e diria que isso aqui é uma aliança? Digamos, pode ser que seja, tem tanta coisa maluca atualmente, né? Pode ser. Poderia dizer que isso daqui é uma aliança, não, mas quem sabe um anel diferente? Quem, ao olhar para isso aqui, bateria o olho daqui da nossa classe aqui? Quem bateria o olho e falar, isso aqui é uma aliança? Alguém? Ninguém? Todo mundo ia achar que é... Alguém? Quem acharia que isso aqui é um anel? Ninguém também. Só ia achar que eu sou maluco. Tá bom, perfeito. O pessoal acharia que eu sou maluco. De fato, né? Bom, isso aqui, na verdade, geralmente criança faz esse tipo de coisa, né? Criança vê na mão do pai ou da mãe o anel, vê em algum filme, e aí acha alguma coisinha, um lacinho, alguma coisa aqui que funcione, e é um anel. E alguém poderia querer perguntar, ô Cristiano, o que é esse anel diferente? Aí eu poderia dizer, esse aqui é uma aliança que eu tenho com a minha família, porque nós amamos o Natal. Então a gente, cada um pegou um pedacinho da árvore de Natal, da nossa família, que era a árvore de Natal da minha falecida avózinha, nós cortamos e todo mundo usa essa aliança. Eu vou pegar aqui, a gente está no mês de janeiro, né? Mas para ficar menos maluco, no mês de dezembro, todo mundo, a gente usa o mês inteiro isso daqui. Inclusive, isso aqui me incomoda pra caramba, até vou tirar daqui a pouco. Você percebe que, para você, é uma aliança? É um pacto. A aliança, ela simboliza pacto. Inclusive, é um sinônimo de aliança, é a palavra pacto. É um pacto que eu fiz com a minha família. Isso aqui é fictício, tá? Minha família não é maluca. A gente não fez esse pacto, e isso aqui não era da minha avó. Isso aqui era um topo da árvore de Natal, que era muito grande, e a gente só cortou. Eu só cortei para ficar menorzinho. Diga, irmã Nilce. Eu diria que aí fora, em outras religiões, de uma promessa que eu fiz, um compromisso, uma marca. Pode ser, pode ser. Mas perceba o seguinte, se eu mostro esse tipo de coisa, é um tipo de aliança, mas eu tenho que explicar, né? Eu tenho que explicar, porque não é uma aliança perfeita, não é uma aliança que identifica, ela representa algo. Agora, se você vê isso aqui na minha mão, o que é isso aqui? No Brasil, pensando no Brasil, né? Mas aí vocês têm que participar, tá, gente? Abre o microfone e me fala. O que é Uma isso aqui? aliança. Você é casado com alguém. Isso aqui é só um anel? Não, Não. é uma aliança. No Brasil, sendo utilizado na mão esquerda, no dedo anelar, então é importante a gente frisar no Brasil, né? Então isso é uma cultura brasileira, um anel dourado utilizado no dedo anelar, na mão esquerda, é uma aliança de casamento, não é só um anel. Se eu tivesse este anel dourado, esse anel de ouro, nesse dedo aqui, neste dedinho, no dedão, é um anel, não é uma aliança.
Porque, tradicionalmente, aí, se fosse com uma aliança, eu teria que explicar. Como já encontrei um amigo meu que usava a aliança no dedo errado, né, em outro dedo, porque não entrava mais no dedo anelar. Então, ele tinha que usar em outro dedo, né. Mas perceba o seguinte, uma aliança que tem já o seu valor, que está colocada da maneira correta, ela já é clara só na sua vista. Você já consegue ver o valor dela. Se você tem alguma coisa, como esse negocinho aqui, ele representa uma aliança, ele até simboliza uma aliança, mas provavelmente, vamos supor que eu usasse isso como aliança de casamento, e aí eu explicaria, não, eu uso isso aqui porque a gente ainda não teve dinheiro para comprar a aliança de casamento. Então, isso é algo provisório para algo que virá de maneira definitiva. E quando nós falamos da antiga aliança e da nova aliança, nós estamos falando justamente disso. A antiga aliança, e olha, uma curiosidade para você, caso ainda não tenha esse conhecimento da Bíblia. A Bíblia, que está dividida em dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, o sinônimo, a palavra semelhante, o igual, é aliança. Você também pode chamar de antiga aliança e nova aliança. Então, a Bíblia ela está separada nas duas alianças. A aliança feita ali a partir de Abraão e a aliança feita a partir de Jesus Cristo. Então, nosso entendimento, nosso objetivo para esta noite é entender como a nova aliança em Cristo, ela é infinitamente melhor do que a antiga aliança. E ela é infinitamente maior do que qualquer outro tipo de aliança. Pastor, o senhor está dizendo que o Novo Testamento é melhor que o Antigo? Não, são coisas diferentes. A nova aliança está contida no Novo Testamento e ela é mencionada no Antigo Testamento. A antiga aliança está no Antigo Testamento, narrada, nos dada lá, e ela também é mencionada no Novo. O Antigo Testamento dá base para a nova aliança, dá base para o Novo Testamento. E o Novo Testamento busca as afirmações da antiga aliança. Então, aqui eu não estou falando de livros melhores ou coisa do tipo, são propósitos diferentes. Mas vamos direto responder a pergunta desta aula, que a pergunta é: por que a nova aliança ela é superior? E aí eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 8. Nós vamos chegar ao versículo de número 1. Nós vamos do 1 ao 6. Mas antes da gente avançar, você vai ver uma expressão que provavelmente já viu em filmes, quem sabe se você participou de algum tipo de tribunal desse sistema, você vai ver um negócio chamado mediador. Essa expressão é utilizada na Bíblia algumas vezes, e principalmente aqui no Novo Testamento. E mediador, hoje ainda praticamente tem o mesmo sentido, mas na Bíblia, no tempo bíblico, no grego que era utilizado ali no Novo Testamento, 2000 anos atrás, o sentido da palavra mediador era um arbitrador, alguém que fica entre duas pessoas, seja com o fim de restaurar a paz ou a amizade, ou ainda firmar um pacto, uma aliança, ou ratificar, né, confirmar um acordo. Era para isso que servia o mediador. O mediador hoje em dia, ele está justamente com aquele que vai produzir um melhor acordo entre as partes, né? Um termo um pouco mais jurídico, ou melhor, até mesmo extrajurídico, porque um tribunal de mediação, ele é extrajudiciário e ele visa promover ali um melhor acordo entre as duas partes, né? Então, isso é a função do mediador. E a primeira, respondendo à pergunta que a gente começou, por que a nova aliança é superior? A primeira resposta é porque o mediador da nova aliança é superior. Então vamos ler aqui, eu vou pedir a uns alunos para ler para mim Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 6. Quem achou pode ler.
Mas não demorem, não. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, ele, até o 6, né, pastor? Isso, até o 6. A irmã parou no 4, tá? Eu parei no 4, não estou achando. Isso. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Não é esse capítulo não, irmã Emilce. É outra folha. Capítulo 8. Estivesse. A folha começa com estivesse. Ora, se ele estivesse na terra. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Muito bem, muito bem. Obrigado, irmã Emilce. A nova aliança é superior porque o mediador dessa aliança, aquele que está entre as partes, o arbitrador, ele é superior ao mediador da antiga aliança. Ou seja, nós estamos falando de Jesus. Jesus é este mediador, Jesus é este árbitro, ele é este que está entre as duas partes. Vamos lembrar que partes nós estamos falando? Nós e Deus. Ele faz a mediação, ele faz a ponte, ele faz o caminho, ele é o caminho, inclusive, entre nós e Deus. Então, quando nós observamos aqui que Jesus ele é superior, primeiro, ele é sacerdote e rei. É o que está dito no versículo 1. Versículo 1 diz: possuímos tal sacerdote que se assentou à destra ou à direita do trono, a majestade nos céus. Então, aqui você vai ver justamente Jesus sendo colocado, olha, por que que ele é superior? Bom, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote acima de todos os outros sacerdotes. A gente viu, inclusive, se você não assistiu a aula passada, depois assista ali, por que que Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote superior ao primeiro sumo sacerdote estabelecido em Israel, que é Arão, o irmão de Moisés. Mas o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, ou sacerdócio araônico, né, como se era falado. Então, se você perdeu essa aula, assista a aula da semana passada, que você vai ter maior profundidade essa informação. Mas, além de ele ser um sacerdote, é o próprio rei. É o próprio rei que está sendo o mediador. Uma coisa que você tem que lembrar, né, aqui já é um conceito mais avançado do aprendizado, mas Deus é um Deus trino. Se você está acompanhando a nossa série de mensagens Deus é, você vai ver ali justamente a gente falando sobre o Deus trino. Deus é trino. Depois você assiste essa mensagem, foi o pastor Salovi que ministrou
esta palavra, assiste lá no nosso canal no YouTube. Deus é um único Deus, existindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é colocado como este que é o Rei dos Reis. Então, por que que a nova aliança é superior à antiga? Porque o mediador desta aliança é o Rei dos Reis, é o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Ele também é superior porque ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo. Então, aqui é dito no versículo 2, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, que o Senhor erigiu. Então, vamos entender o que é. Primeiro, o tabernáculo é aquela tenda, era uma grande barraca, uma tenda armada ali no deserto do Sinai. Foi um local de culto estabelecido pelo próprio Deus. Deus deu as medidas a Moisés, quais seriam os materiais utilizados, as cores, os itens que estariam lá dentro, como que seria montada esta tenda. Ela não era uma simples barraca, ela tinha inclusive um muro de tecido ao redor dela, com apenas uma entrada, com apenas um portão. Depois a gente fala um pouquinho de maneira mais detalhada. Só que o que ele está dizendo aqui? Olha, este ministro, ele é o ministro do verdadeiro santuário. Lembra que eu falei de uma aliança simbólica e de uma aliança verdadeira? Então, Jesus, ele é o ministro da verdadeira aliança, do verdadeiro santuário, que não foi erguido por Moisés, por Salomão, por Zorobabel ou por Herodes, que foram aqueles que levantaram o templo do Senhor ou reformaram o templo do Senhor ao longo dos anos. Foram esses daí. Não. Ele é o ministro, ele serve, ele é o responsável no tabernáculo feito pelo Senhor. Então, ele é superior a qualquer outro mediador, porque só existe um que está justamente no tabernáculo do Senhor, erguido pelo Senhor. Fique tranquilo que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esse conceito do tabernáculo, tá bom? Seu ministério também é superior, ele é um mediador superior, porque seu ministério é superior. Olha o versículo 6, diz: o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, sendo baseado em promessas superiores. Por que que o ministério de Jesus é superior ao ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento? Porque ele é baseado em promessas maiores, em promessas superiores, em promessas melhores do que eram os profetas do Antigo Testamento. Por isso que no capítulo 9, no versículo 15, Hebreus 9, 15, é dito: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus, ele é o mediador superior e por isso a nova aliança é superior, ela é melhor do que a antiga aliança. A aliança que foi feita em Abraão é inferior à aliança que foi feita em Jesus. E aí a gente, então, eu dei a introdução para a segunda parte, porque eu disse, olha, o ministério de Jesus é superior porque as promessas são superiores, e aí pode ser que tenha vindo na tua cabeça. Que promessas? Quais são as promessas que são superiores às promessas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança? Então, veja aí comigo, pedir a um dos alunos que leia para mim, Hebreus 8, do 7 ao 13. Hebreus, capítulo 8, dos versículos 7 ao 13. As promessas da nova aliança são melhores que as promessas da antiga, por isso que a aliança é superior. Então, leia para mim esse texto. Hebreus 8, do 7 ao 13. Pode ler. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel.
e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lhes lembrarei mais dos seus pecados, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e é que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Veja que interessante. Ele começa a nos dizer, então, que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, porque suas promessas são superiores. E ele está dizendo, olha, se a aliança antiga fosse perfeita, ela não precisava ser substituída, não precisaria haver uma nova, mas foi absolutamente necessário, você vai entender o porquê olhando para essas promessas. Ele ainda diz, olha, aquilo que é antigo, torna aquilo que é antigo, aliás, aquilo que se torna antiquado, ele se torna envelhecido e com o tempo ele já está a ponto de desaparecer. Eu não separei, não tá muito perto de pegar aqui não, mas eu quero saber aqui dos nossos alunos, que quem ainda usa, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma imagem dela, que fica mais fácil. Quem ainda usa câmera digital, mas a câmera digital que eu estou falando não é aquela câmera profissional, né, das grandes marcas que os fotógrafos utilizam. A câmera digital que eu estou falando são essas daqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Quero pegar uma sem fazer propaganda para ninguém. Não tem muito como eu não fazer propaganda, mas vou colocar aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, quem usa ainda esse tipo de câmera? Tá dando para ver direitinho aí? Quem ainda utiliza esse tipo de câmera? O pastor Salve ainda usa essa câmera? Não, não usa. Usou já. Tenho uma para o museu. Quando tenho eu uma. for velho, vão falar assim, ele tirou foto com essa câmera. É isso. Eu tenho uma guardada ainda que a gente ganhou quando casamos. Usei na nossa primeira viagem ali, porque os nossos celulares não tinham câmeras tão boas. Então, essa câmera tornou-se antiquada e logo vai desaparecer. Aqui você ainda tem alguns desses modelos sendo vendidos, mas logo não vai ter mais, vai continuar só com as câmeras modernas profissionais, né? Que essa sim tem uma qualidade muito maior que a dos celulares, né? Porque elas inclusive podem trocar as lentes, tem regulagens diferentes, né? Mas é usado para quem realmente entende de foto, né? Não é para qualquer um que gosta simplesmente de tirar foto. Né? Então, o que é antiquado, ele com o tempo vai desaparecendo. E a antiga aliança, ela se tornou antiquada. E agora você vai entender o porquê. As promessas são superiores, porque, olha, veja a primeira. A aliança
A nova aliança, ela é espiritual e não é ritual. Ou seja, ela não é baseada em fazer coisas como era a antiga. A antiga aliança, então vamos entrar agora um pouquinho no detalhe, você tinha que fazer sacrifícios, tinha que levar um animal até o tabernáculo ou até o templo, chegar com ele até o altar, e o sacerdote iria sacrificar o animal e ia colocar a carne do animal sobre o fogo. Você também tinha aliança, tinha ofertas de bebida, que era uma oferta de vinho derramado, tinha oferta de farinha, que era usado para fazer bolo e assim por diante. Você já imaginou, nas igrejas de hoje, as igrejas que detêm ali, que conhecem, que vivem a nova aliança em Cristo, você já imaginou, chegando para mim aqui, por pastor Salovim, chega o irmão Miguel com um cordeirinho e uma fila de gente atrás, chega aí a Neiliane, chega a irmã Emilson com uns bichinhos, né, com pombo, o irmão Miguel chega com cordeiro, a irmã Emilson chega com boi, e ó, só para você entender, os animais não eram pelo tamanho do pecado, não. Os animais eram pelo recurso financeiro, pela fortuna que a pessoa tinha. Quem fosse mais. Vai ser bom. Oi? O churrasco vai ser bom. O churrasco é bom. Inclusive, uma curiosidade aqui, né? Que quando a Bíblia diz que o sacrifício, a oferta chegava ao trono do Senhor em cheiro suave, normalmente as pessoas pensam, cheiro suave, deve ser, né, o cheiro do aloés, cheiro da mirra. Não, gente, era cheiro de churrasco. Inclusive, o altar tinha uma grelha. Se você vai ler depois ali a transcrição do altar no livro de Êxodo, como que Deus queria que fosse feito, e tinha uma grelha de bronze, então era churrasco, tinha cheiro de carne assada, né? Não era cheiro de perfuminho, não. Mas voltando aqui, a nova aliança, ela não é ritual, ela é espiritual, por isso que o versículo 10 e 11 diz assim, olha, porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E aí você pode ir e falar, não, peraí, pastor, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Por quê? Então essa nova aliança ainda não aconteceu. Porque se Deus escreveria no coração, né, é claro que ele está falando de uma maneira simbólica, porque ele fala escreveria no coração e na mente, não está desenhando no nosso coração nem no nosso cérebro, né? Mas aquilo que ficaria cravado na nossa memória, na nossa mente, então para que eu preciso de uma Bíblia, né? Por que a Bíblia foi escrita, já que Deus escreveria na minha cabeça, na minha mente? E se realmente ninguém ensinaria mais o seu próximo, por que então a gente está tendo escola bíblica dominical, né? Por que a gente está tendo uma aula, já que Deus disse que ensinaria? Bom, primeiro, vamos entender o que ele está dizendo. Vamos olhar para a nova aliança. Quando você abre a sua Bíblia em João 14, 26, olha o que Jesus vai dizer. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é a ação da nova aliança. Em primeiro lugar, vamos começar aí pelo fim do versículo, né? O versículo 11 lá, que a gente leu, Hebreus 9, 8, 11. Ninguém dirá, conheça ao Senhor, porque o conhecer ao Senhor não é simplesmente ler a Bíblia. O conhecer ao Senhor, quando a Bíblia coloca conhecer ao Senhor, é se relacionar, assim como eu conheço a Neiliane, porque a Neiliane está se relacionando conosco, ali ela é membro de nossa igreja, ela foi batizada em nossa igreja, a gente se encontra praticamente todos os domingos, se encontra nas quartas-feiras, e se encontra às quintas-feiras, quando ela participa lá dos cultos de oração também, e aí ela vai compartilhando da vida dela, assim eu conheço ela. Quando a Bíblia está dizendo conhecer ao Senhor, é o relacionar-se com o Senhor. E o que a Bíblia fala, então, sobre... Então, para que é a Bíblia? É para conhecer sobre o Senhor. A Bíblia revela este com quem você está se relacionando. Mais ou menos como se
você quisesse conhecer, você é um jovem que quer conhecer uma menina. E essa menina, a menina que você achou muito bonita, mas você não é tão bom assim em chegar na menina, falar com ela, ou chamar ela para sair, ou quem sabe até no futuro pedir ela para pedir a namorar, mas você tem um amigo, vocês têm um amigo em comum. Então, você vai começar a falar assim, ô, qual que é o nome daquela menina? O que que ela gosta? Onde que ela vai? Onde que ela mora? É brasileira? Assim vai. Então, a Bíblia nos apresenta ao Senhor, mas conhecer ao Senhor de verdade é quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o mediador, e o Espírito Santo vem habitar em você. Ao conhecê-lo, o que aconteceu ao longo da história? Como esta nova aliança, ela foi de fato construída? E o texto bíblico lá de João 14:26 nos diz que ele ensinaria todas as coisas aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e através dos apóstolos e dos discípulos do Novo Testamento, a Bíblia foi inteira redigida, e depois ele vai dizer, e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Ou seja, o Espírito Santo, ele não vem trazer uma novidade diferente do que Jesus ensinou. Então, os discípulos e apóstolos, em suas cartas, eles aplicaram tudo que Jesus nos ensinou, trouxeram desdobramento dos ensinamentos de Jesus. Então, quando eu estou dizendo que a nova aliança tem uma promessa superior, é porque na antiga aliança, o sacerdote, para dizer a você, olha, você precisa conhecer o Senhor. Para você fazer isso, você tinha que ir até o tabernáculo. A forma de se relacionar era através do tabernáculo, era através do sacerdócio. Hoje, você, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, você pode conhecê-lo através do Espírito Santo. A igreja vai te ajudar nesta jornada de conhecimento, mas você andando com Cristo, você tendo o Espírito Santo habitando em você, é que vai de fato conhecer a Deus, porque ele vai se relacionar com você. Você já percebeu como era no Antigo Testamento, quando eles se referiam ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Era o Deus dos seus antepassados, muitas vezes não era o Deus deles, porque ele se relacionou com estes três, com os patriarcas, ele se relacionou com diversos homens e mulheres da Bíblia, mas você não vê todos eles se relacionando com Deus. E isso é diferente na nova aliança. Todos conhecerão ao Senhor, todo aquele que fizer parte desta nova aliança. A segunda promessa que o texto de Hebreus 8 nos revela está ali no versículo 12. A aliança, ela traria justificação pelo perdão e não por um sacrifício. O versículo 12 diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Então, por que a aliança, a promessa da aliança, ela é melhor que a antiga? Porque você agora seria redimido pelo perdão e não por um ato sacrificial. Uma das coisas que eu recomendo que você faça isso depois dessa aula, ou durante essa semana, tenha como devocional o Salmo 32. Gente, como é bom ser perdoado. Como é bom ter a consciência do perdão. É só você parar para pensar em algum erro que você cometeu, mas algum erro feio. E aquilo fica pesando na tua vida. Até que você encontra a pessoa com quem você errou e você pede o perdão e a pessoa diz, você está perdoado, fique em paz. Isso não nos afetou, a gente vai continuar caminhando junto, continuo te amando, a gente continua se relacionando, a vida que segue, né, como o pessoal diz. É maravilhoso, você que estava com isso engasgado, entalado aqui, você agora recebe o perdão daquele seu erro que você sabe que cometeu. Olha o Salmo 32, versículo 1, por exemplo, ele diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, eu recomendo que você faça a leitura desse salmo inteiro, são 11 versículos, para entender, inclusive, como a falta do perdão, ele descreve como se fosse um câncer. A
falta do perdão ela é tão dolorosa que é como se fosse uma doença que vai secando os ossos. Então, a nova aliança ela é baseada no perdão oferecido por Deus. E aí a gente entra, então, primeiro motivo, por que a nova aliança ela é superior? Porque ela tem um mediador superior, que é Jesus Cristo. Por que ela é superior? Porque as promessas dela são superiores, são melhores. E, em terceiro lugar, porque o tabernáculo e o sacrifício da nova aliança são superiores. Antes da gente avançar para esse terceiro, pastor Salovi, pode falar. Seu microfone está fechado, pastor. Hoje, no estudo que estava tendo com a Neiliane, nós estamos falando exatamente sobre essa questão do pecado. Como Deus trabalha no nosso pecado, aonde Ele perdoa o nosso pecado e não traz mais a sua memória, porque Ele lança no mais profundo do abismo e não traz mais a memória. Então, quando o Senhor diz, perdoará o homem até 7 vezes, para o judeu, perdoar até 7 vezes era o ápice. O cara era fenomenal. E Jesus chega e diz para ele, não, eu não te digo que você deve perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Deus nos perdoa, Ele não nos perdoa dessa forma. Quando Deus nos perdoa, Ele perdoa e não existe mais esse pecado. Então ele sempre vai estar na primeira vez. Ele não traz à sua memória que você já cometeu esse pecado. Isso quem pode fazer é só Deus. Porque nós temos uma memória que gera amargura, que gera rancor, que gera as outras situações na nossa vida e que nos desviam do caminho de Deus. É mais ou menos aquelas pessoas que você vê eles com litígio durante muitos anos e você chega e fala, por que vocês estão brigando há tantos anos? Sabe que eu não lembro qual é o motivo, mas a gente tem muitos motivos para continuar brigando. Qual? É porque a gente sempre brigou. Que coisa mais absurda. Então, nós temos que ter em mente que Deus está trabalhando conosco, dizendo sobre a importância de viver neste perdão constante que Deus oferece. Não importa o que você fez. Não importa quantas vezes você fez. Importa que você, humildemente, chegue ao Senhor, arrependido, e diga, me perdoa. Ouvi uma pessoa falando assim, mas quem repete 2, 3, 4 vezes, ele se arrependeu? Sim. Isso não te torna imune de cometer o mesmo pecado outra vez. Nós somos assim. É só você fazer. Eu tenho dito que um pecado que as pessoas dizem, esse é um pecadinho, pastor. Eu estou ansioso. Todo mês você fica ansioso. E ansiedade é pecado. Toda semana quase você fica ansioso por alguma coisa. E ansiedade é pecado. Não, mas esse é pecado branco, ou é pecado pecadinho. Não existe isso. Existe pecado. Então, você tem que ter em mente que Deus está trabalhando, que eu vou perdoar você de toda e qualquer maldade. Mas se fizer um pecadão, Ele também vai perdoar? Não existe pecadão também. Ele vai perdoar sempre porque é pecado. Você transgrediu a lei que Ele colocou para você não transgredir. Você transgrediu a vontade de Deus. Sempre Deus olha dessa maneira. Então, eu espero que você, nessa oportunidade que estamos revendo essa questão do pecado, não fique um minuto mais separado de Deus quando o Espírito Santo toca na sua vida dizendo, você pecou. Naquele mesmo momento que o Espírito Santo tocou na sua vida, diga, Senhor, eu quero pedir perdão por esse pecado. Não deixa ir acumulando.
Vá pedindo perdão à medida que o Espírito Santo fala com você. Amém. Acrescentando aqui, um aspecto que a gente esquece sobre o pecado. Pecado é não obedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. E a gente sempre olha para o lado ruim, né? Tanto que o pastor Salovi deu o exemplo de as pessoas que olham e falam, não, mas fulano pecou tantas vezes, se arrependeu. E a gente sempre olha para as coisas ruins, né? Xingou, adulterou, roubou, sempre coisas que a gente olha e fala, isso é errado. Só que você não pode esquecer que fazer o certo, não fazer o certo, aliás, é pecado. Quando você tem condições de auxiliar alguém e não faz, comete pecado. Quando você tem oportunidade de pregar o evangelho e não faz, comete pecado. Quando você tem a possibilidade de consolar alguém e não faz, comete pecado. Então, a gente tem que ter em mente que nessa nova aliança em Cristo, estas promessas vão nos trazendo justamente para perto deste relacionamento com Deus. Toda vez que confessamos os nossos pecados, recebemos de Deus este perdão aonde o relacionamento está igual. Ele não teve uma queda, como o pastor Salovi disse, ele não guarda num caderninho, ele não tem o rancor, ele apaga. Foi o que a gente leu, inclusive acabou de ler no texto. E agora avançando para o terceiro aspecto do porquê esta nova aliança é superior. E aí a gente entra aqui num pouquinho de dados técnicos do texto, né? Porque ele vai agora nos falar sobre o tabernáculo e o sacrifício da nova aliança são superiores. Ué, mas o senhor falou que não tinha sacrifício mais, eram rituais da antiga aliança, do Antigo Testamento. Na nova aliança não tem sacrifícios. Não tem sacrifícios. Tem um sacrifício. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 9. Vou pedir que quem for ler para mim, leia só Hebreus 9, 1, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. A gente não vai ler o capítulo inteiro. Depois você lê em casa. Hebreus capítulo 9, versículo 1, e depois dos versículos de 6 a 10. Pode ler. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Muito bem, então vamos fazer uma comparação. De novo, lembrando, o tabernáculo é aquela tenda que foi colocada no deserto junto do povo de Israel, e você tem justamente aqui esse tabernáculo que é chamado de tabernáculo terreno. O tabernáculo terreno é o lugar de adoração, e os sacrifícios eram o método de adoração. Então agora ele vai explicando e vai dizendo, olha, neste tabernáculo terreno, as pessoas tinham que estar lá para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. Tinham que ir até esta tenda, também era chamada de tenda do encontro, tinham que ir até este local, e lá
elas adoravam, e essa adoração só era através do sacerdote ali de Arão, dos seus filhos, netos, bisnetos, e assim foi, né, por toda a genealogia de Arão. Então, a adoração só podia ser feita através deles, e era através deste sacrifício. E aí, então, você tem justamente agora este tabernáculo onde só ele poderia ser adorado. Agora, eu quero que você pense. Imagine que você, hoje no Brasil, conheceu a Deus, conheceu o Deus dos judeus, e decidiu, então, que seguiria este Deus, que ele seria o seu Deus. Pense se fosse na antiga aliança. Toda vez que você quisesse adorar a Deus, você teria que sair do Brasil, ir até Jerusalém. Aí, das duas, uma. Ou você conseguia um animal por lá, ou você viajava com uma cabra, com um bode, com um cordeiro, com um boi, com uma pomba no avião. Né? Imagina um zoológico que seria um negócio desse. E só lá você poderia adorá-lo. É isso que ele está dizendo sobre este tabernáculo. É sobre isso, inclusive, uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana em João capítulo 4. Onde se deve adorar? No monte onde os nossos patriarcas adoraram? Ou em Jerusalém? E Jesus já vai dar a resposta, não vou dar a resposta agora, mas Jesus já vai dizer, e ele está dizendo, olha, esse tabernáculo, no versículo 8, ele estava mostrando que ainda não era este o caminho. Vamos entender aqui algumas partes do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda onde você, no pátio externo, você tinha, aliás, no pátio como um todo, você tinha o altar. E a tenda que estava lá tinha um lugar chamado lugar santo. E nesse lugar santo só poderiam entrar Arão e os sacerdotes. Qualquer um que entrasse lá, que não fosse Arão e seus filhos, morreria. Mas, dentro dessa tenda, havia um segundo cômodo, separado por um véu. E esse era chamado de lugar santíssimo, ou em alguns textos, santo dos santos. Neste local, como o texto descreveu, somente o sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus pelos pecados de todo o povo. O lugar santíssimo era o lugar de plena, de total comunhão com Deus. Só que você percebeu? Só uma pessoa de todo o povo tinha acesso a este lugar. Porque o próprio Deus havia determinado que seria dessa forma. E olha o que ele está dizendo no versículo 9. Isso era uma ilustração, indicando o que viria. Ele diz, olha, isso é uma ilustração, as ofertas, os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Todo adorador, toda pessoa que estava diante da presença de Deus ali, ele não saía plenamente convicto de ter conhecido ao Senhor. Ele não saía plenamente em paz, porque ele não tinha um relacionamento direto com o Senhor. Esse relacionamento direto era mediado por um ser humano, por um sacerdote. E aí ele está dizendo, olha, todas essas ações, isso era simbólico, isso eram apenas cerimônias de purificação, coisas interiores, coisas exteriores impostas a uma antiga ordem. Mas vamos olhar o novo tabernáculo, para a gente ficar. O novo tabernáculo é diferente. Leia para mim os versículos 11 e 12, Hebreus 9, 11 e 12. Quem achou pode ler. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Agora, nós observamos, nós vimos o antigo tabernáculo, o tabernáculo terreno, e nós vimos a antiga forma de adoração, que eram os sacrifícios, e eles são novamente citados aqui.
Mas agora nós vemos, em primeiro lugar, este novo tabernáculo. Onde fica esse novo tabernáculo? Como eu posso conhecer essa nova tenda de adoração? A nova tenda de adoração, ela não é um local. Quando o texto bíblico está dizendo que Jesus, ele adentrou este tabernáculo, ele não está se referindo a um local físico. O local de adoração é o próprio Deus. Então não é um lugar fixo mais. E é essa a resposta que Jesus dá à mulher samaritana. Está chegando isso lá no versículo 21, 22, 23, 24 de João 4. Eis, mulher, que está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e o importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai busca. Ou seja, a adoração não é mais limitada a um lugar. A adoração é limitada a uma pessoa, ao mediador da aliança. Cristo é o veículo da adoração. Você adora a Deus em nome de Jesus, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, este novo tabernáculo, e quando você vai ver o livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, em um determinado momento, o anjo vai dizer, deixa eu abrir o texto que eu quero só citar de cor, não, vou ler mesmo para ficar bem mais próximo. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma voz forte, aliás, não é nenhum anjo, é o próprio Deus falando. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O tabernáculo é o próprio Deus. O local de adoração é o relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Na nova aliança, o tabernáculo é celestial. Agora vamos observar também o sacrifício da nova aliança. Então, vou pedir aos alunos que deixem preparado aí Hebreus capítulo 9, do versículo 24 ao 28. Mas eu vou ler aqui o 13 e o 14 primeiro. Então, nós estamos em Hebreus 9. Agora, eu vou ler o 13 e o 14. Diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificassem, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo Jesus, de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, e de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, eu quero que você perceba o seguinte: ele está dizendo, está fazendo comparações o tempo todo da antiga aliança e da nova. Olha, se ali as pessoas que faziam sacrifício dos animais que eram colocados, e aí era colocado ali sobre, era aspergido o sangue do animal, as cinzas eram colocadas ali sobre as pessoas para os santificarem exteriormente, então dava uma aparência de santo. Imagine aquele que é santificado interiormente, que vem de dentro para fora essa santidade através do Espírito Santo. Agora leia para mim, para a gente ter toda a mensagem de maneira completa, versículos de 24 a 28. Hebreus 9, do 24 a 28. Pode ler. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora
ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Muito bem. Então, agora veja os aspectos da nova aliança. A gente já viu este novo tabernáculo, que o texto agora traz de maneira muito clara, este novo tabernáculo que Cristo adentrou é o próprio céu. Mas veja como ele descreve. Eu disse a você que a antiga aliança tinha vários sacrifícios, e eles tinham que ser feitos de maneira repetida, porque você cometia os pecados constantemente, nós cometemos o pecado constantemente, e ele era feito ali toda vez que nós cometíamos os nossos pecados, porque ele não era suficiente para garantir a remissão, a redenção de todos os pecados. Ainda mais, o sacerdote, à medida que sua vida terminava e ele era substituído por outro, ele tinha que, então, tomar todos aqueles mesmos rituais. E o próprio sacerdote tomava esses rituais em vida diariamente, anualmente. O que a Bíblia está dizendo aqui? Na nova aliança houve sacrifício, mas um só. Todos os outros eram sacrifícios imperfeitos. O capítulo 10, a gente vai ver nas próximas lições, ele nos diz que Deus ele tolerava, porque tudo aquilo representaria. Até quando a gente vai ver a primeira Páscoa celebrada simboliza o que aconteceria com Jesus durante a Páscoa. No dia de Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual, como o apóstolo Paulo chama. Ele é que toma o lugar e ele se sacrifica uma vez, porque ele é o Cordeiro perfeito. Ele é aquele que, no seu sacrifício, na sua morte, traria o perdão de todos os pecados. Então, essa é a beleza da nova aliança. Se Cristo, pense, se esse sacrifício fosse imperfeito, Jesus ele estaria sendo sacrificado desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, até hoje. Mas o sacrifício, como o texto mesmo disse, foi feito de uma vez por todas. E a gente, para finalizar esta aula, nós trouxemos aí muitos conceitos explicando por que a aliança anterior à aliança, a antiga aliança, ela é inferior à nova aliança, a superioridade desta nova aliança, mas a gente precisa trazer isso um pouquinho mais para a nossa vida, ou seja, o que esta nova aliança trouxe do nosso dia a dia. A gente já deu aí umas pinceladas, né? Mas o próprio texto vai nos dizer, olha, o versículo 14 diz que esta oferta, este sacrifício de Jesus, ele purifica a nossa consciência de atos que levam à morte. Nós, através do Espírito Santo, temos a consciência do pecado. Antes, no Antigo Testamento, você precisava que o sacerdote lembrasse ao povo do pecado, olha, vocês têm que vir aqui a trazer as ofertas pelos seus pecados, vocês pecaram. Os reis, por exemplo, eles tinham os profetas que vinham falar, lembre-se de Davi, quando comete o pecado de adultério e de assassinato, o adultério com Batseba e de mandar matar o seu marido, Urias, ele é confrontado por Natã, o profeta Natã. Saul, quando comete pecado, é confrontado pelo profeta Samuel. Acabe, quando comete pecado, é confrontado pelo profeta Elias, e assim vai. Já na nova aliança, nós recebemos a consciência daquilo que nos leva
a morte, daquilo que é contra a vontade de Deus. Então, esse é o benefício da nova aliança. Se você entende hoje que isso que você tem feito é pecado, isso é o benefício da nova aliança, porque todo aquele que entrega a sua vida a Jesus recebe o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda, a nova aliança nos dá a chance de servir ao Deus vivo. Deus, ele estava ali sendo servido através dos sacerdotes. Mas lembre-se que na nova aliança, Jesus é o grande sacerdote, o sumo sacerdote, e nós todos somos sacerdotes. Então, você agora tem a possibilidade de servir sem que você tenha o sangue de Arão nas suas veias, que você seja um dos descendentes dos antigos sacerdotes. Então, a nova aliança transformou a todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todo que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, este é sacerdote. Este pode servir integralmente ao Senhor, servir de maneira certa, servir sem ser enganado. Porque Saul, por exemplo, era alguém que em algum momento de sua vida ele achou que estava fazendo certo. Ele achou que ao fazer ali um sacrifício por uma batalha que ele queria ganhar, ele achou que aquilo ali seria certo. Mas não foi. Inclusive, foi esta atitude que tirou o seu reinado. Você, por por viver nesta nova aliança, você tem justamente o pleno conhecimento, a plena capacidade de servir integralmente a Deus. Então, ele traz esse benefício. O outro benefício que a nova aliança nos traz é que ele tirou todos os pecados de muitos. E isso agora está lá no versículo 28. Ele nos diz ali que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ué, mas não é os pecados de todos? Só daquele que o receber. Todo aquele que o recebe, ele tem os seus pecados perdoados. Mas aí são todos os pecados. Os que você cometeu, os que você está cometendo e os que você cometerá. Nossa, mas até dos pecados futuros? Sim, porque senão Jesus teria que vir no futuro e morrer de novo. Então ele morreu por todos os pecados que você vai cometer em toda a sua vida. Por isso que nós dizemos, uma vez salvo, salvo para sempre. E o último benefício da nova aliança é entender que é o final do versículo 28. Olha, Jesus vai aparecer uma segunda vez, mas não vai ser para tirar pecados, não vai ser para ser sacrificado, e sim para trazer salvação aos que o aguardam, ou seja, ele virá te buscar, trazendo salvação. Ele está falando agora do novo céu e da nova terra, da vinda de Jesus Cristo, da redenção final, do corpo glorificado. Agora, eu não mais vou participar das dores dessa vida, agora eu vou viver eternamente com Cristo no céu. A nova aliança traz esta certeza. A nova aliança, ela não traz dúvida, ela traz certeza de salvação, ela traz esperança completa e ela traz vivência para o seu dia a dia. A nova aliança ela é superior porque, em primeiro lugar, o mediador dessa aliança é o próprio Filho de Deus, é Jesus o Cristo, o perfeito Rei e sacerdote. Esta nova aliança, ela tem promessas superiores. Esta nova aliança tem um novo tabernáculo, que é a adoração direta ao próprio Deus. E só tem um sacrifício para perdão e redenção dos pecados, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Isso te dá consciência de você poder viver plenamente no seu dia a dia com Deus, num relacionamento direto com Ele, cumprindo a vontade dEle, servindo a Ele, servindo as pessoas da forma com que Ele determina. Isso te dá certeza de perdão de todos os seus pecados. Isso te dá certeza de salvação eterna.
como de fato é maravilhoso viver nesta nova aliança. Então, não deixe de espalhar esta nova aliança, não deixe de pregar o evangelho desta nova aliança, não deixe de falar da salvação que há em Cristo Jesus, para que mais e mais pessoas tenham a esperança que você tem, a alegria que você tem, a fé e a certeza que você tem. Amém? Muito obrigado pela presença dos alunos, professores, todos conosco. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, sua curtida, se inscrever aqui no canal e compartilhar nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Até daqui a pouquinho, no culto da manhã. Até mais. Foi um prazer estar aqui novamente. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Cristiano. Foi ótimo. Deus abençoe. Muito bom esse estudo. Boa noite, Neliane. Boa noite, irmão Miguel.